Agora, esquisito, né? Amigos de verdade virando rivais? Será que é ego? O que pode ser, Paulinha? Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem. Não é esquisito Obrigada. ser amigo mesmo, de repente virar rival do outro? Dizem que tem uma frase que fala, né? Cuidado com seus amigos que podem se tornar seus piores inimigos, né? Se você não escolheu direito, né? E que às vezes eu acho que as pessoas escolhem muitas amizades, às vezes por carência. E não necessariamente por afinidade e por conhecer, de repente, o caráter um do outro. Aí depois de um tempo, você vai percebendo que você não tem afinidades e às vezes que aquelas pessoas não têm um caráter compatível com você. Mas tem a ver, por exemplo, signos que não combinam e as pessoas até tentam... Total, né? total. Porque assim, existem signos que realmente a dificuldade de amizade é gigantesca. Quais, por exemplo? E que você vai sentir. Né? Então, por exemplo, eu tenho alguns signos, né, que eu não vou falar, mas que assim, tem alguns signos que eu conheço, eu normalmente já não... Assim, pra você? Eu particularmente já falo, por exemplo, eu conheço alguém, e aí eu já falo, não gostei muito, não bateu muito. Quando você vai ver a pessoa daquele signo? A pessoa é daquele signo, sempre. E isso já aconteceu várias vezes. E isso antes de eu saber o signo, ou seja, eu não estou influenciada. Mas astrologicamente, realmente é um signo que não tem tanta afinidade com o meu signo. Olha. Entendeu? Vou começar a prestar atenção nisso. Então tem pessoas que realmente não bate muito, isso pro amor também. E a gente pode fazer essa análise em termos de amizade, familiar, afetivo e muito importante, o empresarial também, né? Porque quando você faz uma sociedade com alguém, aí você está unindo forças. Aí piorou, né? E se aquelas forças que estão sendo unidas, elas não combinam, aquilo pode ser terrível para a sociedade, porque pode ter que fazer uma dissolução mais tarde, ou muita briga. Quantos problemas você ouve aí de sociedades? Então é muito interessante fazer isso que a combinação assim. Se chama sinastria. É quando você une dois mapas e vê se tem afinidade ou não. Porque às vezes, mesmo duas pessoas que aparentemente são de signos que não combinam, dentro do mapa tem outras coisas que combinam. Entendi. E só quando você faz uma sinastria, que aí você tem o panorama de um mapa, do outro inteiro, que você consegue combinar cada ponto. Então você olha um ponto, o outro. Isso aqui combina, isso e aí daqui você já sabe em complementa. qual ponto vocês são muito diferentes, como vocês têm que agir, né? Exatamente. Por exemplo, no amor, você olha uma pessoa que tem um Vênus, por exemplo, em Capricórnio, e a outra pessoa tem um Vênus em Leão. Isso pode dar uma certa dificuldade. Porque um é mais frio, mais racional, o outro já é mais sentimental, já é mais vaporoso, já é mais generoso. Então, tipo, o Vênus em Leão pode ficar incomodado com a frieza do Vênus em Capricórnio, pode ficar incomodado com o grau de reclamação, de crítica. Então, quando você faz a sinastria, que é esse tipo de estudo para analisar mapas, que você vê de uma forma mais profunda. Mas, a grosso modo, isso que você disse, vou começar a reparar, já dá para ver. Já dá para ver muitas vezes. Em casa eu vou fazer uma listinha de algumas pessoas que eu não topo muito. E vou vai ver que signo que é. E muitas outras coisas você repara, por exemplo, eu fiz um curso há pouco tempo de hipnose, que eu tava interessada, eu tô sempre pesquisando, eu gosto muito de estudar e eu fui pesquisar um pouco hipnose, que é uma coisa que se fala e que é um pouco blindado o assunto, aí tem uma coisa muito, digamos assim, superficial, de que faz isso e a pessoa vai lá e faz. Que vira um marionete. E não é bem assim. E eu fui fazer o curso e eu reparei que tem algumas pessoas que não são, assim, sensíveis à hipnose. Eu, por exemplo. Você não é? Não sou. Então, por exemplo, o professor tentou fazer hipnose em mim, né? Tentou me hipnotizar. Então, diz ele que, assim, de 20 pessoas que tinham no curso, acho que umas 4 ou 5 eram facilmente hipnotizáveis, digamos assim. O resto, não. Mas não é porque você cria um bloqueio e você não quer enxergar algumas coisas? Então, o que o professor disse é que essas pessoas que não são hipnotizáveis talvez sejam mais fechadas ou tenham algum medo. Eu sou muito de pesquisar, então mesmo que um professor me diz, eu vou no fundo, quero ver, você pesquisou? porque... Não, aí eu cheguei para essas 4 pessoas que foram facilmente hipnotizáveis, porque esses assim, ele fazia assim, a pessoa já estava assim. Fazia tudo. Você não vai soltar mais da cadeira. A pessoa não se soltava mais da cadeira porque ele tinha dito que a pessoa não ia se soltar mais da cadeira. Então, assim, altamente sensíveis à hipnose nesse sentido. E aí eu cheguei para essas 4 pessoas que eu reparei que eram as mais sensíveis durante o curso e falei, posso fazer um mapa astral de vocês? Você fez? Que eu tô curiosa para ver por que vocês são tão sensíveis e outras pessoas não são tão sensíveis. E o que elas têm no mapa? Né? Então, assim, o que essas 4 pessoas no geral têm? Tinham em comum. Elas têm excesso de água no mapa. Então, ou seja, são pessoas mais, digamos assim, facilmente influenciáveis. Então, a água, ela é muito fluida dos 4 elementos que nós temos. Fogo, terra, ar e água, ele é um elemento que vai muito se adaptando. Você coloca uma água nesse copo, fica com esse formato. Você coloca num outro copo, então as pessoas tinham muita água, que é mais fácil de ser, digamos assim, conduzido, influenciável. E algumas das pessoas tinham Mercúrio retrógrado, que é o planeta da comunicação. Então, de certa maneira, a
forma de se comunicar delas era mais fácil de entrar. Então, eu, na verdade, questionei a posição, então eu acho que, na verdade, não é que sejam pessoas mais fechadas, é que as que são hipnotizáveis, às vezes, são um pouco mais sensíveis. Ou naquele momento estão mais abertas. Eu até decidi não trabalhar com hipnose depois desse curso, porque eu vi que é uma coisa que não serve para todo mundo. Vai servir só para algumas pessoas. E eu gosto de trabalhar com terapias que eu consigo abranger o maior número de pessoas. E o bom é até para você entender o porquê que para algumas pessoas algumas coisas funcionam e para outras não. Pelo mapa você explica tudo de um ser humano. Volto já para a gente falar dos signos todos, as previsões. E olha, daqui a pouquinho tem roda de fofoca, hein? Mas agora dá para você fazer suas perguntas para Paula Pires, a nossa astróloga. É só você entrar por Skype. Hoje não é o Vini, porque o Vini tá com a patinha quebrada. Então quem tá ouvindo patinha lesada. Tá com a patinha lesada. Um beijinho para você, viu, Vini? Tadinho, sacanagem. Mas ó, deixa eu falar o seguinte. Comendo churros? Não tá mais comendo. Você também viu? Não, falei que ele tava comendo churros. Só lembrar, gente, que a Paula não faz previsões. É assim, pela minha semana, eu sou do signo de Áries, por exemplo. Eu tenho uma tendência maior profissional, onde eu posso aproveitar coisas assim do gênero, entendeu? Ou tem uma entrevista de emprego para essa semana. Tá numa fase boa pro meu signo nessa semana? Ou então, tô meio a fim de chutar o balde, em relação ao meu signo da semana? Enfim, coisas do gênero. Vamos começar com Áries? Quem é de Áries? Como estará a semana? Bom, a semana no geral, dando uma prévia antes de entrar em Áries, tá uma semana com muito sulfur. Tá? O que é sulfur? Então, isso que eu queria até dar um briefing para as pessoas entenderem. Na astrologia, a gente considera cardial, fixo e mutável. Então, os signos podem ser cardeais, fixos e mutáveis. Quando você trabalha com astrologia alquímica, que no caso é a astrologia que eu me foquei, ou seja, quer trabalhar com astrologia voltada para a autotransformação, com o uso dos florais, por exemplo, para trabalhar questões dos mapas, né? Você tem uma outra visão sobre alguns conceitos da astrologia. Então, por exemplo, quando você fala de cardial, fixo e mutável, a gente está falando de sulfur, de sal e mercúrio. O que é sulfur, sal e mercúrio? Segundo a alquimia, que é uma ciência muito antiga, tudo na vida é feito dessas três substâncias. Então, se você pegar esse azeite, se você pegar uma televisão, se você pegar um ser humano, tudo pode ser dividido em sulfur, em sal e mercúrio. Que seria, por exemplo, você pode comparar com Pai, Filho, Espírito Santo, com prótons, nêutrons e elétrons, com as raízes de uma planta, com o caule e com o topo. Então, quando eu falo que essa semana está uma semana com muito sulfur, o que eu estou querendo dizer? Que ela está uma semana muito masculina, muito enraizada, com muito próton, com muito pai. Então, está uma semana em que as pessoas estão muito querendo fazer as coisas. Tá? Querendo uma atitude. Isso todos os signos. Eu acho super importante falar de todos, porque essa é a vibração geral. Por mais que a gente especifique para cada signo... Todos nós estaremos nessa vibração. Isso, e eu como astróloga particularmente, considero que é mais importante esse briefing que você dá da semana no geral, porque é a vibração para todos. E essa é mais fácil, por exemplo, de todos se encaixarem do que particularmente um signo, porque às vezes aquela pessoa é mais um outro signo, como eu já expliquei, por conta do mapa astral. Então esse briefing é super importante. E essa semana, como a gente está querendo muito fazer as coisas acontecerem, é importante que isso seja aliado, né, a uma outra coisa que está muito presente essa semana, que é a energia do ar, tá? E Mercúrio entra hoje em Libra, tá? Então, assim, é um dia hoje onde as pessoas começam a ter um pouco mais de calma para falar com as outras pessoas, mais diplomacia, mais simpatia. Existe um aspecto super positivo de Júpiter com Vênus, que está trazendo uma maior exuberância às relações, um pouco mais de tolerância para as pessoas, tá? Que bom, né? Então, nesse sentido, é uma semana muito boa para as coisas acontecerem nos negócios, para as pessoas fazerem as coisas fluírem de uma maneira geral. Outra coisa importante da semana é que tudo que você for marcar é bom confirmar. Tá? Porque existe um certo aspecto de instabilidade entre Urano e Mercúrio, tá? Então isso pode trazer, assim, tipo, mudanças de última hora, aquilo que já está marcado. Então, e de repente muda tudo. Produtores de plantão, confirmem tudo com muita antecedência. Viu, porque Juju? tudo pode chegar e falar assim, olha, não vai rolar não, a pessoa desmarcou em cima da hora. Essa semana isso pode acontecer. Então confirma tudo, vê se é aquilo, porque podem ter atrasos essa semana. E já começou na gente, sabia? Já começou? Já. A gente vai ter uma pauta falando já sobre fibrose. E a Patrícia de Sabri tá doente, não vem. Viu?
Já tá rolando, Tá rolando. E essa é a semana, isso é a semana inteira. E para Áries, como estará a semana? Bom, Áries está numa semana, a semana passada estava com uma tendênciazinha a brigas, né, que eu já tinha dito. Você falou. E essa semana ainda estão um pouquinho tensos nesse aspecto, só que agora isso está muito voltado para o profissional. Então, determinadas situações no profissional, que eles estavam meio que já de saco cheio e ao ponto de explodir, essa semana vão estar com muita tendência a explodir mesmo. Então, o que eu estou dando de dica para os arianos? Para explodir com calma, se é que é possível isso. Então, assim, veja bem aquilo que você não está suportando mais, perceba por que aquilo, às vezes aquilo não está sendo bom mesmo, ou não, ou pode ser um exagero. Então, veja por que aquilo não está cabendo mais para você na sua vida, tá? Analise bem. E se for para explodir, ou seja, se for para pôr um ponto final, ou esclarecer alguma situação que está, digamos assim, chegando num ápice, né? Aquela bolha que uma hora vai estourar, é importante que faça isso com calma, porque tá com uma tendênciazinha a abrir. Então, se for explodir... Pense um pouquinho. Faz com calma, porque às vezes tudo tem um jeito certo de você falar. Não é o que, é como, né? Então, de repente, uma coisa que tá te incomodando, Ariana, e que você percebe que realmente tem um motivo para estar te incomodando, tente resolver isso, ainda mais aproveitando que o Mercúrio está em Libra, como eu disse, da semana inteira, né? Até por isso que eu acho importante falar da semana antes, porque depois a gente já se organiza. Porque aí quando eu falo dos outros signos, eu explico que não é à toa. Tipo, quando você faz uma previsão, né? Não é assim aleatório, vou dizer que é isso. Não. Então, quem tem é de um Áries motivo. Tá meio briguentinho, tem que segurar a onda. Puxa essa energia do Mercúrio em Libra, que é diplomático essa semana. E os taurinos? Taurinos estão com uma tendência muito grande à gula. Vão abusar na Então, comida. a gulodice. Então, essa semana, isso já é uma tendência que eles têm, e essa semana está um pouco exagerada. Muitas vezes, quando a gente está emocionalmente tenso, a gente aumenta a nossa compulsão alimentar. Digamos que a gente vai descontar as nossas frustrações, a nossa tristeza na comida. E muitas vezes, quando a gente está no período pré-menstrual, né, na TPM, a famosa TPM, a gente fica com a maior tendência a comer o açúcar ou o doce, que na verdade, segundo a medicina chinesa, existe uma explicação para isso. Porque assim, o doce, quando você come um açúcar branco, ele lesa o que a gente chama de pi, que teria uma associação com o baço, mas que não é o baço em si, mas que a energia está relacionada com a energia do baço. Então, o que acontece? O baço que segura o sangue, tá? Então, às vezes a pessoa já está com tanta vontade de ficar, digamos assim, menstruada, que ela quer lesar o baço para ele parar de segurar o sangue e o açúcar branco, ele lesa realmente o pi, ele lesa a energia do pi. O açúcar branco é praticamente um veneno mesmo, segundo a medicina chinesa. Que é um dos venenos brancos. Ele tira muito a nossa energia. Então, na verdade, as pessoas ficam querendo comer aquilo para se lesarem. E para se lesando, menstruar antes e acabar. O corpo, de certa maneira, sente que quer eliminar logo aquilo, entendeu? Que precisa eliminar. Então vai atrás do açúcar. Então dá uma lesada, porque se o seu baço estiver bom, você não vai ficar eliminando tão rápido e antes. Mas entendeu? quem é de touro vai estar afim de comer chocolate, açúcar. Isso depende do gosto do taurino. Então, se for um taurino, ele vai estar afim de comer tudo que ele vê pela frente. Então, essa semana é aconselhável uma reeducação alimentar. Se controlar, taurino, né? E inclusive começar a dieta, aproveitando o começo da semana agora, que a gente está na lua nova, né? No meio da semana vai mudar para crescente, mas a gente está começando na nova, então é uma semana que no comecinho é boa para iniciar coisas novas. Por exemplo, uma dieta ao invés de entrar na gulodice, porque essa semana... Eles estão com essa tendência. Sim, estão com essa tendência. E quem é de Gêmeos? Gêmeos está um pouco indeciso essa semana, então está com uma certa instabilidade em relação ao mental. Então tem alguns planos dele que de repente ele já tem aqueles planos bem decididos, bem fundamentados, e daqui a pouco, mas será? Não sei se eu estou fazendo a coisa certa. Então, eles estão, às vezes, com tendência a, mudar coisas que já estavam, digamos assim, bem estipuladas. Então, a minha dica para o geminiano é que deixe essa semana passar e deixe para tomar decisões que são sérias mais para frente. Não é um período de tomar decisões sérias, porque ele pode ter uma decisão agora e daqui a pouco mudar. Mudar de ideia. Por conta daquele aspecto que eu disse da semana de Mercúrio com Urano, porque Mercúrio é o regente de Gêmeos e Urano de Aquário que faz a arritmia. Então, essa influência para Gêmeos traz uma coisa meio arrítmica em relação ao pensamento. Então, não vai tomar decisão de uma coisa importante que daqui a pouco você vai falar, por que eu mudei de ideia? Era aquilo mesmo. Então, espera um pouquinho. Então tenha calma você de Gêmeos, para né? decisões, E quem é de Câncer? Câncer está numa semana boa, que na semana passada já estava, né, em relação a ver mais o que ele poderia melhorar nas relações, e hoje isso está meio fundamentado nas suas bases. Então, analisando o que ele poderia esclarecer em termos de confusões mentais.
Então, essa semana, essas confusões mentais, coisas que ele tá meio assim, ai, será? Eu não sei se eu gosto daquela pessoa, se eu não gosto, se eu devo continuar aquilo, se eu não devo. Está indeciso, Isso não é um sabe se exemplo. casa ou compra uma bicicleta. Não, ele tá com tendência a não ficar assim, ele tá com tendência a essas confusões anteriores serem esclarecidas. Ah, então agora ele vai saber se gosta mesmo, se casa Exatamente. mesmo. É o contrário de Gêmeos, que tá um pouco bom. perdido e que não é melhor tomar essa decisão agora. Já Câncer tá conseguindo ter essas bases para decidir o que é melhor para ele. Ah, que bom, né? É. Agora, tem uma pessoa de Câncer na linha, é a Graci? Tudo bem, Graci? Como vai? Tudo, Kátia, e você? Também tô bem. Pode fazer sua pergunta pra Paulinha, ela te ouvindo? Só diminui um pouquinho o volume da televisão, faz favor. Pronto. Pronto? Pode perguntar o que você quiser. Eu escutei agora o que ela disse, né? E eu tô bem nessa fase mesmo de ter dúvida. Mas o que eu gostaria de saber dela mesmo é se a semana promete alguma coisa em termos profissional e pessoal. Se tem alguma coisa, se a minha confusão ainda vai continuar, minha confusão mental. Vai continuar para quem é de Câncer ou uma semana que, como você disse, ela vai se descobrir no outro Essa questão quando se trata de uma pessoa individual, ou seja, de você fazer uma previsão para aquela pessoa, ou seja, se a confusão dela vai acabar essa semana, é muita responsabilidade dizer vai acabar a sua confusão essa assim, semana. para todos do mesmo signo. Para Câncer, a tendência é essa. Agora, depende do que está te deixando confusa. Então, é difícil dizer para um caso específico quando a pessoa faz uma pergunta. Para mim, essa semana minhas confusões vão ser sanadas ou eu devo largar o emprego? Essas perguntas que você disse triste, no começo. Porque são coisas muito sérias para você dizer para uma pessoa assim que você está vendo rapidamente. Mas a tendência é que todos de Câncer Mas o que eu posso te dizer em relação à previsão para Câncer no geral, ou seja, sem ser tão específico para dizer você faça isso. Então, seria... Câncer está num momento onde está conseguindo clarear mais as ideias. Então, perceba o que é importante para você ser clareado. O que você estava confusa, pegue essa semana e ordena. Faz uma lista, fala, ó, isso aqui eu preciso fazer, isso daqui não está legal. Organiza isso, porque essa semana está favorecida para isso. Então, se você sentar e fazer essa organização, pode ser, não posso prometer, que essa confusão seja sanada. Seria mais ou menos isso. Tá bom? Um beijo pra você, Graça. Tchau. Obrigada. Bom, agora vamos para quem é de Leão. Leoninos começarão nessa semana? Os leoninos essa semana tem que tomar um pouco de cuidado com uma boca egocêntrica. Então, ou seja, de ficarem falando só sobre si, muito voltados só para si mesmos e, consequentemente, dando essa impressão para as pessoas. Porque o leonino, se deixar, às vezes ele fica muito em torno dele, entendeu? E aí você tem que chamar ele para ver o outro, para ele escutar o outro também, para ele saber o que está acontecendo com o outro. Então ele quer falar dele o tempo inteiro. Então essa é uma semana para ele tomar cuidado com isso. Então para ele procurar assim, quando ele for encontrar alguém, perguntar como a pessoa tá, querer saber o que a pessoa tá fazendo. E não ficar falando dele somente, o tempo inteiro, das coisas dele, do que está acontecendo com ele, ou seja, querendo foco para ele, porque isso torna a pessoa um pouco, digamos assim, cansativa, porque cansa pessoas que só querem falar de si. Que não querem nem saber se você pode ou se você não pode falar naquele momento, elas só querem falar de si. Só querem colocar o próprio ego e nem te perguntam, olha, como é que você tá? O que você está fazendo? Como é que estão suas coisas? Então o leonino essa semana vai estar com um ego mais aflorado nesse sentido, de eu. Então assim, diminui o eu e olha o outro. O que você pode ouvir do outro? O outro está querendo te falar alguma coisa, pergunta pro outro como é que você tá. Entendeu? Como que você tá nessa semana? Como que as coisas estão acontecendo? Como estão os seus progressos? E se esqueça um pouquinho nessa semana, né? Esqueça do seu... Porque se deixar o leonino nesse aspecto, ele acaba ficando um pouco aquela pessoa que a gente acaba ficando com preguiça. Porque todo mundo tem preguiça daquela pessoa que só tá nele. Cansa, entendeu? né? Então, assim, procura não ficar dentro de você e fazendo as reclamações ao seu respeito ou as coisas só suas, mas vendo o que o outro tem para te dizer também. Porque se deixar essa semana, vai ficar assim. Muito chato. Eu sou o sol, não só rola, eu que brilho. E quem é de Virgem, como Dona Brusqueta, e você? Virgem tem uma tendência muito forte à mente ativa. É um signo muito mental, tá? Porque é regido por Mercúrio, que é o signo da comunicação e da mente. Então, o que acontece? Essa semana é uma semana que o virginiano
pode estar um pouco cansado de tanto pensar, de ser tão mental, querendo desligar um pouco a mente dele e relaxar. E o meu conselho é que ele faça isso, tá? Porque existem momentos na nossa vida que a gente precisa dar uma pausa para a mente. E no caso, o virginiano, essa é uma semana para isso, né? Acabou de passar aí a maior parte pelo período de colheita astral, né? Que a gente conversou. Então, que não é inferno. Que é a colheita. Então, assim, pensou muita coisa, reviu muita coisa aconteceu, entrou. Agora a maior parte, né, entrou num novo ciclo. E é importante que esse novo ciclo também a gente tenha calma, né? Às vezes a gente entra num novo ciclo, uma coisa nova está acontecendo na nossa vida e a gente entra muito assim, querendo engolir o mundo. Tem que chegar mais tranquilinho. Então assim, não querer abraçar com tanta, digamos assim, com tanta voracidade, com a sua mente tudo. Então assim, outorga mais, deixa as pessoas fazerem aquilo que é responsabilidade delas, confia mais, porque o virginiano, como ele é muito mental, isso pode dar uma tendência à preocupação. Então não se preocupem, acaba ficando muito preocupado, fica pensando em tudo o tempo inteiro. E pensa por vários, entendeu? Ele tá pensando por ele, pelo outro, então ele tá o tempo inteiro. Já cansa só da gente pensar nisso. Cansa só de pensar. Ele é o comportamento, tem um floral de Bach, que eu acho que tem muito a ver com a cabeça do virginiano, que é o White Chestnut, que ele é um floral para diálogo interno repetitivo. Ou seja, você parar com aquele pensamento que não sai da sua mente. E o virginiano, se ele tá com alguma coisa que ele não resolveu, ele fica muito com isso. E como essa semana tem aquela ideia que eu te falei do sulfur, junto com o ar, que é ficar pensando nas coisas que é o ar, e o sulfur que quer fazer, porque é o masculino, que é o próton contraído, que vou fazer. Pode ficar pior para quem é de virgem. Exatamente. Então a dica, que é o que eu acho sempre importante falar aqui, é a dica, porque é o que a pessoa tem que tomar cuidado aquela semana para fazer. Então a dica é que a pessoa procure os momentos de silêncio e dê um slow motion na coisa, dê uma diminuída no ritmo. Né? Tipo assim, tô pensando demais, então eu vou chegar em casa hoje às 8 da noite, na hora que eu terminar, eu vou tomar um chá, vou ficar olhando pra parede, sabe? Ou vou orar, vou ver um filme bem bobo, uma coisa que me relaxe, entendeu? Mas que faça alguma coisa pra não ficar pensando. Faça uma higienização mental, assim. Também não vai ver um que vai chorar, um super cabeça que vai falar, dá um relax pra sua mente, deixa sua mente, relaxar um pouquinho. Mas já os librianos vão estar em que tendência nessa semana? Libra finalmente deu uma melhorada, já tinham 2 semanas que estavam muito sérios, estavam muito sérios. Essa semana já estão bem soltos, isso aliviou muito. Mercúrio entrando em Libra agora vai abrir muito essa questão da comunicação, então eles estão muito mais simpáticos, muito mais expansivos, tá? E essa semana ele é um dos signos que está com uma tendência a ter uma paixão repentina, que talvez não seja uma paixão duradoura, mas aquelas paixões mais assim, sexuais, de chakra básico, né? Paixões mais vermelhas, que não necessariamente vão chegar no cardíaco e virar verde. Lá embaixo. Então isso quase todos os signos podem ter essa tendência essa semana, inclusive por conta de um aspecto, a paixões meio sexuais, assim, e rápidas, tá? Agora, Libra é um dos que está mais, que isso está mais acentuado. Então, se você não quiser entrar nessa energia, tem que ficar esperto, né? Às vezes tem um relacionamento. Eu acho que se tiver solteiro, ótimo. Mas se não tiver, né? Se não tiver, aí tem que ter com um parceiro, né? Tem que ter com um parceiro. E quem é de Escorpião? Escorpião tá numa semana onde existe, assim, um lado emocional, tá? Que já tem algumas semanas que eu tenho falado que tá uma semana um pouco conturbada nesse aspecto. E nessa semana existe uma possibilidade de jogar a razão nisso, tá? Esse Mercúrio em Libra, ele traz o equilíbrio, né? O símbolo de Libra é a balança, que está sempre buscando o equilíbrio. Tanto é que as pessoas que têm o Mercúrio em Libra, que é onde significa a forma como você se comunica, onde você tem o Mercúrio, as pessoas que têm o Mercúrio em Libra são pessoas muito diplomáticas, muito políticas, tá? Aquelas pessoas que não saem do salto por nada, para sair do salto precisa de muita coisa. Porque eles gostam de falar tudo assim de uma forma equilibrada, são, digamos assim, pessoas maquiavélicas no sentido positivo de Maquiavel, que foi inventor da política, entendeu? Então, são pessoas que têm assim não agem por impulso, né? Vem muito bem todos os lados da questão, analisam tudo muito bem. Então, esse Mercúrio em Libra está favorecendo o Escorpião nesse sentido da mente e do emocional dele, que estão um pouco conturbados, ou seja, tente colocar um equilíbrio nas coisas, porque senão essa semana o Escorpiano ele pode ser um pouco mal-humorado com as pessoas e meio que descontar nos outros coisas que são emocionais deles.
entendeu? Então, ou seja, eles estão com aquela carga um pouco conturbada e acabam descontando o outro. Então, procure usar esse símbolo mesmo do equilíbrio de Libra e desse Mercúrio em Libra que está entrando hoje para ponderar as coisas. Já quem é de Sagitário? Sagitário é um dos que, como Libra, tá com tendência a uma paixão também bem forte. Lembra que eu te disse que tinham dois? Então, assim, todos estamos, mas Libra e Sagitário são os que mais estão por determinados aspectos. Então, Sagitário, essa semana está incrível, é o melhor signo essa semana, não só por conta disso, mas porque está com muita energia e porque ele vinha já há 2 semanas numa baixa de energia. Lembra que eu estava falando? Que eu até falei semana passada, ó, continua em baixa de energia, não vou falar que tá melhorando porque ainda continua com a baixa. Agora, essa semana é o top dos signos em termos de energia, ou seja, é um signo que está conseguindo, principalmente se ele se resguardou, por exemplo, essas 2 semanas que eu dei a dica de Sagitário, para ele procurar ficar um pouco quieto, lembra? Fazer planos a longo prazo. Né? Se ele conseguiu, essa é a hora onde ele planejou todas essas coisas e vai colocar em prática. E vai colocar em prática com vigor, porque ele ficou esse tempo quieto, planejando de forma estratégica e agora ele vai atirar onde ele tem que atirar. Então é muito positiva essa semana para Sagitário. Aproveite, porque é como se estivesse aberto assim agora. Melhorou, hein? Para quem vinha 2 semanas uma situação complicada, né? Melhorou total, 2 semanas. Que bom. Era uma situação assim de baixa de energia, não chegava a ser tão conturbado. Sim, mas pouca energia. Se sente sem vontade de fazer com pouca energia. Coisa, inclusive, teve até algumas pessoas que viram a previsão e que me mandaram e-mail e falaram, realmente eu tô com uma baixa de energia e tal, porque Sagitário no geral não é. Sagitário é super empreendedor e faz as coisas, mas nessas últimas 2 semanas estava um pouco quietinho e agora abriu tudo. Clareou. O que é incrível. E quem é de Capricórnio? Capricórnio continua numa vibe positiva, numa energia positiva, já estava na semana passada e na anterior, tá? E essa semana continua, tá? Tá um período muito positivo para Capricórnio. E no que está positivo? Essa semana ele está excepcionalmente mais simpático, mais aberto, tá? E mais bem-humorado. O Capricórnio, ele tem às vezes um humor que é um pouco diferente, assim. Ele tem um humor que é um pouco sarcástico. Eu tenho várias amigas capricornianas e Capricórnio é aquela pessoa que quando ele faz aquela piadinha, é aquela piadinha que você ri meio assim, com um pouco de culpa, porque faz aquela piadinha meio do mal, assim. Sabe aonde te cutucar, né? E faz aquela piadinha sarcástica, assim, tem um veneninho na piadinha, entendeu? Você ri, um sorrisinho amarelo. Assim. O humor de Capricórnio não é aquele humor bobo, é um humor meio crítico, entendeu? Sarcástico mesmo. Que é engraçado, que a gente é engraçado. Algumas vezes é bem engraçado, a gente vê pelos programas de TV que fazem sucesso aí, que são todos bem assim, né? Humorísticos, são muito de sarcasmo, né? De crítica. Então as pessoas gostam muito dessa crítica, às vezes. Desde que não seja uma crítica a você direto. Ferina, que aí né? É triste. Tem que ter um ego bom para aceitar. Eu, por exemplo, as minhas amigas de Capricórnio que fazem as brincadeiras, eu gosto porque eu levo sempre. Eu acho que a gente tem que saber rir de si mesmo. Como diz o filósofo Nietzsche, as pessoas têm que aprender a rir de si mesmas. Então, quando tem alguém para tirar um sarrinho de você, aproveita e ri. Mas quem é de Capricórnio vai estar nessa tendência maior? Vai estar com mais bom humor, Então, isso é muito bom para ele sair mais, abrir mais o networking dele, porque normalmente ele é mais fechado, o Capricórnio. Ele não é tão assim de sair, entendeu? A não ser que tenha um ascendente em Leão, com Mercúrio em Gêmeos, ou seja, existe um Capricórnio que pode ouvir isso e falar assim, não, mas eu sou super aberta, mas por conta de outras coisas do mapa. Mas não do signo solar. Agora, a priori, uma pessoa que tenha bastante coisas em Capricórnio, ela vai ser bem mais fechada. E no caso, essa semana estão mais abertos. Que bom. E com um humor melhor. Então, é positivo que eles façam o networking e que coloquem para fora esse humor para as pessoas verem, né? Esse lado positivo e deem risada, ainda que tenha um veneninho por trás. Faz parte, que a gente já sabe, agora a gente aprendeu. E os aquarianos essa semana? Aquário está numa semana que continua positiva para as inovações no amor. Tá? Que eu falei na semana passada de mudança de visual e quebrar a rotina no amor. Isso continua, tá? Só que tem um adendo essa semana. Essa semana o aquariano, ele precisa tomar muito cuidado com coisas que ele vai falar meio no ar da espontaneidade máxima, né? O aquário normalmente é espontâneo e vai falando e vem as coisas. Agora, essa semana o aquariano, se ele for muito espontâneo com a comunicação, ele pode dar umas gafes, sabe? Ele pode, de repente, soltar uma que ele fala, ai meu Deus, calma aí. Não devia ter dito isso. Ele não devia ter dito isso. Então tem que tomar bastante cuidado essa semana o aquário com a comunicação. Não que ele tá ferindo, tá? Sim, mas que ele pode tá agressivo. Alguma coisa que se arrependa depois. Exatamente, por conta do excesso de espontaneidade, porque ele tá meio soltinho. Vem a coisa que eu tô falando.
Então, segure a rédea. E os piscianos? Peixe está numa semana em que, pegando até o link da previsão da semana passada, está conseguindo fazer com que os castelos de areia que eu disse que estavam se quebrando na semana passada comecem a ser construídos em bases verdadeiras. Então, eles estão vendo as coisas como são, tá? Procurando ver as coisas como são e começando a colocar em prática como as coisas poderiam ser com bases sólidas e não com os castelos de areia. Então, é uma semana bem positiva para peixes. Inclusive, a dica que eu dou para peixes é que eles vejam, tá? Alguma coisa prática que eles estão precisando fazer há algum tempo e que eles não estão fazendo. Então, se eles repararem que tem alguma coisa prática que eles estão evitando... Protelando, né? E que essa coisa faz parte da construção do castelo, sem ser o de areia, mas um castelo de verdade, essa é uma semana de ir atrás, por conta desse sulfur. Porque lembra que eu falei que o sulfur é o contraído? É aquilo que faz acontecer? Então, assim, essa é a semana para esse sulfur ser colocado em prática. Então, coloque em prática isso tudo, viu? Você de peixes. Agora, se querendo conhecer um pouquinho mais do trabalho da Paula Pires, pode acessar o site vidasutil.com.br, o telefone 0 operadora 11 97 677 4444. Boa semana pra você, até a próxima. Até a próxima. Viu? Olha, semana, viu só? Boa para muita gente, né? Para muitos signos. Agora, aproveite as dicas da Paula Pires e aí faça dessa semana uma semana muito mais produtiva para você.